Defender pastores corruptos, pastores desviados, pastores que caíram, que estão em pecado, é o mesmo, ou até pior do que defender políticos corruptos. Para mim, eu não vejo diferença. Não vejo diferença de maneira nenhuma. Inclusive, eu não vejo diferença entre determinados pastores que se corromperam, que se desviaram, que viraram mercenários, homens iníquos. Eu não vejo diferença deles de políticos corruptos, inclusive políticos que estão presos por corrupção, por ladruagem, por perversidade com dinheiro público. Eu não vejo diferença, não. Eu até vejo pior a condição dos pastores, pior desses pastores mercenários corruptos, porque os ímpios já são ímpios, mas eles se transfiguram, se travestem de homens de Deus por trás de um terno, por trás de uma figura, uma imagem de um homem de Deus que não são. Políticos que se dizem homens de Deus, alguns até pastores, que eu sou totalmente contra um pastor. Eu sempre digo o seguinte, que pastor que tem chamada de Deus para pastorear a igreja, ele não deve ser político, ou seja, ele não deve exercer cargo político, disputar candidatura política, eleições. Porque eu entendo que Deus, o Deus que chamou, que ungiu um pastor, ele chamou para que esse cuide de ovelhas. E eu não acho coerência, eu não acho, vamos dizer assim, eu não encontro meios para justificar, eu não encontro condição para justificar um político que exerce um mandato e ao mesmo tempo conduz uma igreja, ensinando, doutrinando. Então eu entendo, à luz da Bíblia, pelo que eu vejo na Bíblia, eu entendo o seguinte, que das duas coisas uma, ou o pastor se desviou da chamada para ser político, para exercer qualquer que seja o cargo político eletivo, ou ele nunca foi pastor. Porque a gente sabe que existem muitos que estão aí com o nome de pastor que foram, como as pessoas costumam dizer, e eu digo também, foram melados por óleo. Alguém passou um óleo qualquer neles e ungiu, ele como pastor para quê? Para ele usar o nome pastor para se elocubrar politicamente. Essa é a verdade. Então, da mesma forma que eu acredito, querido irmão, que um servo de Deus, ele tem que ser coerente naquilo que defende, ele não pode, ao mesmo tempo, defender pastores corruptos, desviados, tá certo? E, ao mesmo tempo, dizer que é homem de Deus. Ele ou é corrupto também, ou desviado, ou é conivente. Ao mesmo tempo que digo que políticos que se dizem homens de Deus, e agem com singular incoerência, uma incoerência fora do normal, ao passo que confrontam, ao passo que denunciam, ao passo que se colocam contra os políticos corruptos, a corrupção da política, mas sequer são capazes de confrontar as corrupções dos seus pastores e de suas convenções e das diretorias de suas igrejas. Tá aí o político que se diz crente, se levantando contra a corrupção, contra políticos corruptos, e ao mesmo tempo escondendo a corrupção dentro da sua própria igreja. É muita incoerência, muita falta de conceito bíblico, Ou seja, são homens que enganam a si próprios, enganam as pessoas, enganam a igreja, só não enganam a Deus. Realmente, meu irmão, é verdade. Ailton feriu muita gente. Ailton fez muitas famílias chorarem. Ailton semeou muitos males, muitas perversidades. Atrapalhou chamadas de homens de Deus, de mulheres de Deus, enfim, de muitas pessoas dentro da igreja em Pernambuco. Ailton fez muita coisa. Pessoas que morreram com a sua alma cicatrizada, ferida, atormentada por causa das perversidades de Ailton. É triste, é lamentável, mas é a verdade. Fez muita, e ainda faz, muitas coisas erradas e perversidades, maquiavelismo. Ele é muito maquiavélico, muito articulado, entenderam? Então, fez muita gente chorar. Muitos irmãos que partiram, presbíteros, diáconos, homens de Deus, homens de oração, homens de uma vida santa e consagrada, que partiram depressivos, deprimidos, oprimidos, Outros partiram fora de tempo, não era o tempo deles ainda, mas não suportaram e não aguentaram a pressão, juntou uma coisa com a outra, a pressão com a opressão, misturada com a doença, e Jesus acabou guardando os seus servos. Então, tudo isto que ele semeou, ele vai colher, ele está colhendo, ele colherá. Deus não dorme, irmãos. A gente não deseja o mal para ele, mas é o que ele semeou, é o que ele plantou, entendeu? Ele tem uma alma, é claro que a alma dele é preciosa para Jesus, mas ele tem que se arrepender, se converter, e pedir um perdão público.